Fala pessoal, bem-vindo ao canal aí, Química na Ponta da Língua, sou o professor Edivaldo, hoje a aula número 11, Eletronegatividade. Vamos compreender então a polaridade das ligações e das moléculas através da eletronegatividade e do momento dipolar. Uma aulinha aí para a segunda série do ensino médio. Algumas questões acabam intrigando a gente. Por que as lagartixas conseguem andar no teto e nas paredes? Se o sabão é feito de óleo e de gordura, como é capaz de limpar superfícies engorduradas? Água e óleo se misturam? A existência da polaridade das moléculas, elas vão originar forças atrativas entre essas moléculas, que vai ser um assunto tratado um pouco mais para frente, e essas forças atrativas explicam muito bem esses fenômenos que nós acabamos de ver aí. Mas para isso, primeiro nós temos que estudar aí a polaridade das moléculas. Para estudar a polaridade das moléculas, nós iremos rever um pouquinho o conceito de eletronegatividade, entender o que é eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta em atrair elétrons. Aqui na tabela eu tenho esses dados da tabela de eletronegatividade, foi feito experimentalmente. Nos grupos, a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima. E nos períodos, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita. O elemento mais eletronegativo é o flúor. E os gases nobres não têm eletronegatividade, que já estão estáveis, tem 2, no caso do hélio, e 8 elétrons na última camada. As ligações elas podem ser apolares e ligações polares, beleza? Mas para isso nós temos que ver o conceito de eletronegatividade, da diferença dessa eletronegatividade entre os átomos envolvidos nessas ligações. Então, com isso, nós podemos classificar e prever os tipos de ligações. Uma ligação iônica é quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade acima de 1,7. Indica, então, que ele vai ter um forte caráter iônico e vai originar uma molécula polar, ou seja, são moléculas polares. Então, todas as ligações iônicas são moléculas polares. Quando se trata de ligação covalente, eu tenho, quando a diferença de eletronegatividade fica entre 0,1 e 1,6, indica que é uma ligação covalente, mas porém uma ligação covalente classificada como ligação covalente polares. E a outra ligação é a ligação covalente quando a diferença de eletronegatividade ela é zero. Também vai ser uma ligação classificada aí como ligação covalente, mas agora como uma ligação covalente apolar. Quando a diferença de eletronegatividade é zero, são ligações covalentes apolares. Vamos entender então como que forma essa polarização da molécula. Quando existe essa diferença de eletronegatividade, nós falamos que essa ligação ela está polarizada. O que é essa polarização? Forma dois dipolos elétricos. Esses dipolos elétricos eles são representados pela letra minúscula do delta. Então, o delta positivo representa a região da molécula com a maior densidade eletrônica. E representa também o elemento mais eletronegativo. Então, coloco isso daqui para representar a polaridade da molécula. E a outra polaridade é o delta agora negativo. O delta negativo representa a região com a menor densidade eletrônica. Ou seja, comparando esses dois átomos, esse átomo ele tem uma menor eletronegatividade. E essa flecha, a flecha cortada, ela indica o sentido do deslocamento do par eletrônico. Ou seja, nessa ligação entre o hidrogênio e o cloro é o elemento mais eletronegativo. O par eletrônico está sendo deslocado para o elemento mais eletronegativo. Por isso a flechinha indica esse sentido aqui. E nessa ligação aqui entre
o hidrogênio, que o valor dele é 2,1, e o cloro, que o valor dele é 3, a diferença de eletronegatividade vai dar 0,9. Quando essa diferença for diferente do que zero, a molécula é uma molécula polar. E que nós temos que entender também que essas moléculas elas se comportam aí como um dipolo elétrico, tendo um lado negativo e o outro lado positivo. Isso daí serve sempre para a gente ver a polaridade quando nós temos elementos diatômicos. Quando eu quero saber a polaridade de uma molécula com mais de 2 átomos, ou seja, eu não tenho mais elementos diatômicos, o correto, para simplificar para vocês vão ter que ver em cima do vetor momento de polo resultante. Esse vetor momento de polo resultante, ele é representado aqui pela essa letra grega aqui, que é o μ, e o R, que é o resultante, porque ele é um vetor, ele é em módulo. Se esse vetor ele for nulo, a molécula será apolar. Caso contrário, a molécula será polar. Então, eu tenho aqui moléculas covalentes, elas podem ser apolar quando tem o momento de polo resultante igual a zero. E elas podem ser polar quando tem o momento resultante diferente do que zero. Vamos analisar então o que é esse momento de polar resultante. Bom, pessoal, vou dar 4 exemplos para vocês aí, beleza? O primeiro exemplo é o gás carbônico. Eu abro a molécula de gás carbônico, era uma molécula linear, onde eu tenho o carbono como átomo central, fazendo uma dupla com oxigênio e outra dupla com outro oxigênio aqui. Vamos analisar o momento de polar resultante. Esse momento de polar resultante, o carbono, o valor de eletronegatividade dele é 2,5 e o valor do oxigênio aqui é 3,5. Então, eu tenho a diferença aqui de 1 e aqui eu tenho uma diferença de 1. Analisando o momento de polar resultante, esses vetores eles se cancelam. Por quê? A direção dessas forças são opostas. Beleza? Então, esse vetor cancela esse outro vetor. E vai originar, então, o momento de polar resultante igual a zero. Molécula apolar. Olha o outro caso aqui do ácido cianídrico. O ácido cianídrico também é uma molécula linear, onde eu tenho aqui o hidrogênio ligando com o carbono e o carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Só de observar aqui que eu tenho átomos diferentes, a molécula seria polar, mas vamos analisar em cima do momento de polar resultante. O hidrogênio, o valor de eletronegatividade dele é 2,1, o carbono é 2,5. Então aqui vai dar uma diferença de 0,4. O carbono com o nitrogênio vai dar uma diferença, o nitrogênio é 3, o carbono é 2,5. Aqui vai dar uma diferença de meio. Só que o sentido, o carbono, se eu analisar entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, então flechinha para o lado do carbono. Entre o carbono e o nitrogênio é mais eletronegativo. Então aqui eu não tenho um cancelamento dessas forças. Então esses vetores eles não se cancelam. O momento de polar resultante ele vai ser diferente do que zero e vai originar então uma molécula polar. Vamos para mais 2. Aqui eu tenho a amônia. A amônia, a estrutura geométrica espacial dela aí é piramidal. Da mesma maneira, o nitrogênio está aqui como átomo central, ele é o mais eletronegativo. O valor da eletronegatividade dele é 3 e ele está fazendo 3 ligações aqui com o hidrogênio. O hidrogênio, o valor é 2,1. Só que nessas ligações aqui, eu tenho o mesmo sentido. Então, os vetores não se cancelam e vai originar uma molécula polar também. Vocês também podem estar analisando a polaridade em cima um par de elétron não ligante. Esse par de elétron não ligante também vai dar a polaridade da molécula. Beleza, pessoal? Que vai ser polar. Outro exemplo é o tetacloreto de carbono. No tetacloreto de carbono eu tenho o carbono como átomo central, ligando com 4 átomos de cloro. Nesse caso aqui, o cloro é o átomo
que tem uma maior eletronegatividade. O valor da eletronegatividade do cloro é 3, beleza? E do carbono, como nós já falamos, é 2,5. Vamos analisar em cima do momento dipolar resultante. Essa ligação aqui, ela anula essa outra ligação. Esta ligação aqui anula a de cima. Então, esses vetores, eles se cancelam. Quando os vetores se cancelam, o momento dipolar resultante ele é igual a zero. Se o momento dipolar resultante é igual a zero, a molécula é uma molécula apolar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir. Agora, pessoal, para a gente colocar um pouco mais em prática o que nós estudamos sobre a polaridade, vamos usar esse simulador aqui, ó, polaridade de molécula. Já cheguei aqui no simulador. No simulador aqui eu tenho a possibilidade de fazer a simulação com 2 átomos. Vou fazer com 2 átomos, depois vou fazer com 3 átomos. E moléculas reais ainda não está disponível no simulador. Beleza? Vou fazer com 2 átomos, clico aqui em 2 átomos. Já vou cair nessa simulação. É muito interessante e dá para vocês ver todos esses conceitos que nós estudamos. Vou colocar aqui a carga, beleza? A carga já dá os dois dipolos aqui, o positivo e o negativo, porque eu não mexi lá embaixo na eletronegatividade. Vou colocar aqui a característica da ligação, se vai ser uma ligação covalente ou uma ligação iônica. Vou colocar aqui o potencial eletrostático, os polos, positivo ou polo negativo, e a densidade, tirar a densidade de elétrons, beleza? Depois eu coloco o campo elétrico. Ocorre o seguinte, para fazer a simulação, primeiro eu vou fazer a simulação de um composto iônico. Para ser um composto iônico, eu tenho que ter um átomo. Vou deixar esse átomo B com uma alta eletronegatividade. Então, eu coloco o átomo B com uma alta eletronegatividade. Ó, quando eu faço isso, reparem aqui, ó, a característica da ligação. Por quê? Eu tenho um átomo com uma alta eletronegatividade e o átomo A ficou com uma baixa eletronegatividade. Beleza? Então, a característica da ligação vai ser uma ligação iônica e vai ser uma ligação polar. Beleza? Formou os dois dipolos elétricos aqui. Esse dipolo aqui elétrico, ele é o positivo. Esse dipolo elétrico aqui, ele é o negativo. Porque o átomo B, ele tem a maior eletronegatividade. Esse átomo A tem uma menor eletronegatividade. Beleza, pessoal? Agora, vocês podem estar mexendo, né, virando aqui a molécula, é muito interessante. Eu vou deixar desse lado aqui só para vocês verem o que ocorre. Ó. Mudei aqui, coloquei B e A. O momento dipolar aqui, a flechinha aqui indica o sentido onde que os elétrons, nesse caso da ligação iônica, os elétrons foram cedidos para o átomo de maior eletronegatividade. E agora eu vou colocar um campo elétrico externo. Olha o que ocorre. Como eu formou dois dipolos elétricos, a molécula está funcionando como um dipolo elétrico. Quando eu coloco um campo elétrico externo, olha o que ocorre. O polo positivo desse campo, ele atrai o polo negativo da molécula, beleza? E o polo negativo atrai o polo positivo da molécula, beleza, pessoal? Agora eu vou mudar um pouco aqui, eu vou trabalhar agora com uma molécula com uma ligação covalente. Para ser uma ligação covalente, eu vou colocar mexer na eletronegatividade aqui, vou colocar o elemento A com uma alta eletronegatividade, mas não a mesma, beleza? Então, o que ocorreu com a característica da molécula ali? Ó? É uma ligação covalente. Esse átomo, ele tem uma alta eletronegatividade, mas não tão quanto o átomo B, e formou os dois dipolo negativo, porque esse continua sendo o elemento mais eletronegativo, e esse A como o elemento menos eletronegativo, beleza? Aqui, esse sentido da flechinha significa que, aqui como é uma ligação covalente, o compartilhamento dos elétrons, ele está nesse sentido, esse átomo ele está atraindo esses elétrons compartilhados para esse lado, beleza? Vou virar aqui também,
para vocês entenderem o campo. Vou colocar agora o campo elétrico. Da mesma maneira, o polo negativo para o polo positivo, o polo positivo para o polo negativo. Beleza, pessoal? Tirar o campo elétrico. Agora, eu vou colocar, vou manter a ligação covalente, mas agora com a mesma intensidade de eletronegatividade, beleza? Então, vou colocar esse átomo A aqui como... Quando eu faço isso, repara bem, sumiu os dois dipolos, beleza? Não tem sentido para onde que os elétrons compartilhados está indo. Na ligação, esse dipolo aqui desapareceu. A carga parcial, positivo e negativo, que são os dipolos, desapareceram, beleza? Porque agora os dois têm a mesma eletronegatividade. Também vai ser uma molécula covalente, só que agora é uma molécula covalente apolar, porque eu não tenho mais dipolo elétrico, beleza? Vou virar do mesmo jeito, colocar dessa maneira aqui e vou colocar um campo elétrico. Não vai ocorrer nada com a molécula, beleza? Por quê? Não tem a molécula ela não vai funcionar aqui como um dipolo elétrico, beleza, pessoal? E vai originar aqui uma molécula que nós chamamos de molécula covalente apolar, beleza? Vocês podem estar brincando aí, fazendo as simulações, é muito interessante e ajuda muito na aprendizagem. Agora eu vou simular, vocês podem estar virando aqui, colocando 3 átomos também da mesma maneira. Vocês podem estar colocando aqui o átomo central com mais eletronegativo. Vocês podem estar colocando esse daqui como menos. E pode estar brincando da maneira que vocês desejarem. Pode colocar o campo, tá vendo? Pode colocar aqui a carga para ver os dipolos, o momento dipolar. Pode colocar o momento dipolar aqui para vocês verem. Como aqui esse átomo aqui é o A e o B está bem próximo da eletronegatividade, eu vou diminuir esse, eu diminuir o C, então significa que o B vai atrair mais esse elétron, por isso que a flechinha ficou maior. Beleza? Vocês podem estar virando a molécula aqui, só que vocês tentam virar a molécula, o polo positivo vai para o negativo. O polo negativo vai para o positivo. Ah, professor, mas esse daqui está mais próximo, pelo arranjo espacial. Então, o B, que é o negativo, está sendo atraído para cá. Beleza, pessoal? Pode estar brincando de diferentes modos aí. Como é de costume, fazer e aprender. Depois da simulação aí vamos fazer uns exercícios para fixar um pouco a aprendizagem. O primeiro exercício, eu quero que vocês vão determinar se as ligações a seguir são polares ou apolares. E especifique também se são iônicas ou covalentes, beleza? Então, vocês têm o iodo, vocês vão especificar se essa ligação do iodo com outro iodo é uma ligação polar ou apolar, e se é uma ligação iônica ou covalente. Depois vocês têm a molécula de água, fazer a mesma coisa, cloreto de sódio e amônia. No exercício 2, na escala de eletronegatividade, tem-se esses valores. Então, o lítio vale 1, o hidrogênio vale 2,1, o bromo vale 2,8, o nitrogênio vale 3,0, o oxigênio vale 3,5. Beleza? Ou volta lá na tabelinha lá que eu passei para vocês. Esses dados permitem afirmar que as moléculas a seguir, a mais polar é. Então, vocês vão analisar qual é a molécula mais polar. A A, que é a ligação de oxigênio, oxigênio ligando com oxigênio. A B, que é o lítio ligando com o bromo. É a C, que é o oxigênio ligando com o nitrogênio. Ou é o ácido bromídrico, que é o hidrogênio ligando com o bromo. Beleza? Podem fazer isso daqui usando o momento dipolar, ou pode fazer em cima da diferença de eletronegatividade, que nós aprendemos aí. E justifique a sua resposta aí, depois que vocês falar, esse daqui é a molécula mais polar.
Questão 3 é: qual é a relação observada entre a eletronegatividade dos átomos A e B e as características da ligação? Isso daqui vocês vão fazer a simulação, quem fez já a simulaçãozinha aí, vocês vão entrar aí aqui no simulador, pode clicar aqui em cima ou apontar o QR Code, já vai direto para a página. E em cima das observações, vocês vão colocar as características das ligações aí em cima da eletronegatividade, beleza? Quando vocês mudam lá a eletronegatividade. Isso daqui vocês vão estar escrevendo aí para o professor e estamos fechando aí a compreensão aí um pouco sobre a polaridade das moléculas. Uma coisa que tem que ficar na nossa mente, que compostos polares dissolvem compostos polares. Compostos apolares dissolvem compostos apolares, ou seja, semelhante dissolve semelhante. Beleza? Mas depois nós iremos aprofundar um pouco mais em cima das ligações entre as moléculas. Beleza, pessoal? Faça o exercício. Tamo junto aí.